nos primórdios da Terra, há quase 4 bilhões de anos. A vida era invisível a olho nu, mas já pulsava em sua forma mais resiliente. As bactérias, o nosso ancestral comum mais antigo, conhecido como Luca, prosperava em ambientes extremos, como as fontes hidrotermais, no fundo dos oceanos. Sem oxigênio para respirar, seu metabolismo era anaeróbico. Evidências geoquímicas sugerem que Luca utilizava a quimiossíntese, aproveitando a energia de reações químicas inorgânicas. Especificamente, acredita-se que utilizava o hidrogênio como doador de elétrons e o dióxido de carbono como aceptor, em um processo que gerava acetato, ou compostos de ferro ferroso, como subprodutos energéticos. Fósseis de estromatólitos, estruturas rochosas laminadas, formadas por tapetes microbianos, datados de até 35 bilhões de anos, são a prova física mais antiga dessa vida primordial. Então uma revolução silenciosa começou. As cianobactérias, um tipo de bactéria, desenvolveram uma habilidade que mudaria o destino do planeta. A fotossíntese oxigênica. Elas aprenderam a capturar a luz do sol para produzir seu próprio alimento. E nesse processo, liberaram um subproduto que era tóxico para a maioria das formas de vida da época: o oxigênio. Esse evento, conhecido como o Grande Evento de Oxidação, ocorrido há cerca de 23 bilhões de anos, causou uma extinção em massa, mas também abriu caminho para a evolução de organismos aeróbicos, que podiam usar o oxigênio para gerar energia de forma muito mais eficiente. A evolução então deu um salto extraordinário. De acordo com a teoria da endossimbiose, proposta pela cientista Lynn Margulies, uma célula ancestral engolfou uma dessas bactérias aeróbicas. Em vez de ser digerida, a bactéria permaneceu, estabelecendo uma relação simbiótica. Essa bactéria evoluiu para se tornar o que hoje conhecemos como mitocôndria, a usina de energia presente em quase todas as células eucarióticas, incluindo as nossas. Essa herança bacteriana é tão profunda que o DNA mitocondrial, distinto do nosso DNA nuclear, é uma ferramenta crucial para traçar a história evolutiva de inúmeras espécies. Esses micro-organismos não apenas evoluíram, mas também moldaram nosso mundo. Estudos em rochas de 272 bilhões de anos revelaram assinaturas de um metabolismo de oxidação anaeróbica de metano, onde bactérias utilizavam sulfato para consumir metano. Esse ciclo biogeoquímico complexo, onde bactérias processadoras de ferro alimentavam outras produtoras de metano, foi crucial. O metano liberado na atmosfera atuou como um potente gás de efeito estufa, resolvendo o paradoxo do Sol jovem e fraco, e impedindo que a Terra primitiva congelasse, permitindo que a vida continuasse a florescer, das profundezas dos oceanos antigos aos complexos mecanismos dentro de nossas próprias células. O legado das bactérias pré-históricas é a própria fundação da vida. Elas são a prova de que as formas de vida mais simples podem operar as transformações mais profundas. As fontes para estas informações incluem a teoria da endossimbiose de Lynn Margulies, estudos filogenéticos baseados em DNA mitocondrial e registros geoquímicos que documentam o grande evento de oxidação do nosso planeta. Estamos no período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos. O supercontinente Pangeia está a começar a separar-se, criando novos oceanos e alterando drasticamente o clima global. O ar é quente e úmido, um ambiente de estufa perfeito para a vida prosperar. A paisagem é dominada por uma vegetação exuberante, florestas densas de samambaias gigantes, coníferas primitivas e cicadáceas. Enquanto dinossauros colossais caminham por esta terra, uma forma de vida muito mais antiga e resiliente prospera secretamente, influenciando o curso da evolução de maneiras que só agora começamos a entender. Esses são os verdadeiros sobreviventes da Terra. As bactérias, elas estavam aqui muito antes dos dinossauros. E como veremos, continuam aqui muito depois deles. Fique conosco para descobrir os seus segredos. Escondido no deserto mexicano, existe um oásis, chamado Quatro Ciénegas. Suas águas ricas em minerais são um portal para o passado. Aqui, cientistas descobriram algo extraordinário: estromatólitos, estruturas rochosas formadas por colônias de bactérias, que são geneticamente idênticas às que existiam nos mares rasos do Jurássico. É como encontrar um dinossauro vivo. Essas bactérias de Quatro Ciénegas não evoluíram muito ao longo de milhões de anos. Elas vivem em condições extremas, com poucos nutrientes,
muito parecidas com as do oceano primitivo. Ao estudá-las, estamos, na prática, estudando a biologia de um mundo perdido, desvendando os segredos de como a vida consegue persistir contra todas as probabilidades. Mas a história não para por aí. Imagine segurar um fóssil de amonite, uma criatura marinha com concha em espiral, que viveu ao lado dos dinossauros. Por muito tempo, pensamos que esses fósseis eram apenas rocha, uma impressão silenciosa do passado. No entanto, descobertas recentes revelaram algo incrível dentro dessas conchas petrificadas. Vestígios de bactérias simbióticas. Essas bactérias viviam em parceria com as amonites, talvez ajudando na digestão ou na produção de luz, para caçar nas profundezas escuras do oceano. Encontrar essas microfósseis é como descobrir as instruções perdidas de uma máquina antiga, mostrando-nos as complexas relações que sustentavam os ecossistemas jurássicos. A vida nunca foi uma jornada solitária, sempre foi uma dança de cooperação. O que essas bactérias ancestrais nos ensinam? Elas nos mostram que a evolução não é apenas sobre competição e mudança, mas também sobre estabilidade e resistência. A capacidade de sobreviver em ambientes hostis, de formar alianças e de se adaptar sutilmente ao longo de eras geológicas é a verdadeira marca do sucesso biológico. Esses micro-organismos são a prova de que as formas de vida mais simples são, muitas vezes, as mais fortes. Eles testemunharam a ascensão e a queda dos dinossauros, sobreviveram a extinções em massa e continuam a ser a base da vida no nosso planeta. Cada bactéria é uma cápsula do tempo, carregando um legado genético que se estende por bilhões de anos. Da próxima vez que você pensar no período Jurássico, não imagine apenas dinossauros. Lembre-se do vasto e poderoso mundo microscópico que existia sob seus pés e dentro dos oceanos. As bactérias não são apenas relíquias do passado, elas são os arquitetos silenciosos do nosso presente e, muito provavelmente, os guardiões do nosso futuro. A história da vida na Terra é, em sua essência, a história delas.